5 motivos porque o comunismo sempre será uma ditadura. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Os socialistas e, consequentemente, os defensores do comunismo sempre se utilizam de desculpas esfarrapadas para argumentar que os governos comunistas ditatoriais não são verdadeiro comunismo, pois eles teriam distorcido Marx e por isso não podem ser usados para argumentar contra o socialismo. Afinal de contas, o socialismo defenderia a democracia e por isso não defenderia regimes autoritários, segundo eles. Entretanto, isso não passa de um engano. Demonstrarei aqui 5 motivos pelos quais, sim, o comunismo sempre será uma ditadura. Não é acidente, não é que entenderam Marx errado, é apenas a consequência natural do socialismo. Concentração de poderes. Em prol de combater uma suposta opressão da burguesia contra os pobres proletários, Marx tinha uma série de metas que precisavam ser cumpridas para a instauração do comunismo. Dentre elas, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, temos expropriação da propriedade sobre a terra, abolição de todos os direitos de herança, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo um monopólio exclusivo, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte e educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas. Ou seja, o Estado comunista, segundo Marx, precisava ter a propriedade privada de todos, a herança de todos, a capacidade de oferecer crédito em sistema de monopólio, ou seja, sem concorrência, os meios de comunicação e transporte e a educação, dentre outros. Em suma, o Estado comunista conteria toda a atividade econômica da sociedade. Tal concentração de poderes e posses é a preparação perfeita para a ditadura totalitária. Ou seja, tendo posse de tudo isso, o Estado comunista pode mandar e desmandar como quiser. E do que isso se chama mesmo? Ditadura. O monopólio do Estado gera o planejamento econômico socialista que equivale a controlar pessoas. Além de ter toda a atividade econômica em suas mãos, o Estado não possui concorrência, ou seja, ele é um verdadeiro monopólio. Sendo um monopólio, todo cidadão só tem um fornecedor de tudo, o Estado comunista. Logo, é este Estado que irá determinar como e quando e em que quantidade cada pessoa poderá adquirir algo. Já que não existe mais a livre iniciativa, aquela coisa burguesa que permite às pessoas escolherem como, no que e onde trabalharem, é o Estado, controlado por um seleto grupo de gestores comunistas altruístas, com muitas aspas, que irá determinar tudo o que será produzido, como e quando e o quanto distribuir para cada um. Além disso, também irá determinar quem irá trabalhar em que, já que, de novo, não temos uma liberdade de iniciativa para as pessoas. Você aí quer trabalhar como produtor de conteúdo no seu canal? Que pena, o Estado comunista diz que isso não é importante, que você terá que cortar madeira para fornecer lenha. Quer ensinar matemática para as crianças? Que pena, o Estado já tem seus doutrinadores, quer dizer, professores, ele quer que você trabalhe limpando esgoto. Enfim, deu para entender que isso é tudo menos uma sociedade livre? Mais uma vez, o modus operandi do comunismo sonhado por Marx leva a uma falta de liberdade digna de uma ditadura. Mudar a natureza humana requer uma ditadura do proletariado. Os socialistas argumentam que o ser humano é muito egoísta, individualista e por isso precisa aprender a pensar no coletivo, para assim se libertar do egoísmo individualista burguês. Que coisa linda! Seria lindo se não fosse tirano. Afinal, é a natureza essencial humana buscar os próprios interesses em primeiro lugar. Sendo que, em um sistema de livre comércio, o burguês egoísta, se quer ganhar dinheiro, precisa agradar toneladas de consumidores exigentes, que podem simplesmente comprar do concorrente mais próximo se não forem agradados. Ou seja, ele é forçado a sair de seu quadrado e a entender outras pessoas para satisfazer seu interesse individualista de vender e lucrar. Ou seja, o egoísmo burguês gera benefícios ao coletivo se temos um livre mercado com concorrência. Mas o Estado comunista acha que isso é ruim, mesmo sendo da natureza humana. Como resolver? Muito simples, abre muitas aspas. Para que as massas sejam libertadas daquela mentalidade individualista e capitalista que dominava o mundo no qual nasceram e que os forçou a agir segundo seus próprios interesses, segundo eles, claro, elas terão de ser reeducadas por uma elite política iluminada, onisciente e principalmente autonomiada para a função.
Essa elite seria composta por indivíduos que já conseguiram libertar suas próprias mentes da falsa consciência de classe criada pelo capitalismo no passado, em nome da nova era da liberdade socialista. Portanto, será necessário haver o reinado de uma ditadura, comandada por homens que sabem como a humanidade deve pensar, agir e se associar. Tudo isso enquanto se preparam para a chegada do comunismo pleno, o qual inevitavelmente aguarda toda a humanidade, mas nunca veio. Então relaxe, meu leitor. O Estado comunista, em sua essência, pensa por você e força você a ser o que você não é. Só uma ditadura do proletariado básico, tem estresse não. O próprio Lenin admite que é ditadura. Como se não fosse suficiente as evidências citadas anteriormente, o próprio Lenin, aquele camarada tão cultuado pela esquerda, no seu livro O Estado e a Revolução, admite abertamente que era necessário implantar uma ditadura para chegar ao comunismo. Palavras do Lenin. Já dissemos e o demonstraremos mais detalhadamente a seguir que a doutrina de Marx e Engels sobre a necessidade da revolução violenta se refere ao Estado burguês. Este só pode em geral ceder lugar ao Estado proletário, ditadura do proletariado, por meio da revolução violenta e não por meio do definhamento. A apologia que Engels faz da revolução violenta está plenamente de acordo com as numerosas declarações altivas e categóricas de Marx. Lembremos-nos no final de A Miséria da Filosofia do Manifesto Comunista sobre a inevitabilidade da revolução violenta. E como se não fosse o bastante, ele fez questão de enfatizar que a revolução precisa ser violenta. Estou chocado. Ai, Walter, mas o Marx acreditava que o Estado burguês era uma ditadura, então ele simplesmente revertia para os trabalhadores serem os dominadores nesta nova ditadura. Bom, sim e não. Sim, o Marx pensava assim, mas não. O Estado burguês não era uma ditadura, o que é provado mediante todas as coisas que o Estado comunista toma, alegando que está expropriando a burguesia, mas na verdade está tomando as propriedades e heranças de todo mundo. Somente o Estado comunista é uma ditadura, ou seja, Lenin confessa mesmo sem perceber o foco deste vídeo, que todo comunismo precisa necessariamente de uma ditadura. Todos os governos comunistas viraram ditaduras. Para terminar, temos as evidências factuais de tudo que foi dito antes. Todo governo comunista culminou numa ditadura. União Soviética, checado. Cuba, checado. China, checado. Venezuela, checado. Coreia do Norte, checado. Nicarágua, checado. E por aí vai. Então, da próxima vez que seu iluminado amigo comunista de iPhone ou Android fica com conversa de que comunismo não gera ditadura, só compartilhe esses 5 motivos e aguarde ansiosamente por mais desculpas esfarrapadas. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já fiquem com Deus e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.